Imagine a seguinte cena. Em um dia bem quente, você sai com a sua família para um lago perto de sua casa, para se refrescarem e aproveitar uma tarde agradável juntos. De repente, enquanto você está na água, percebe que algo toca a sua perna. Quando vê mais de perto, percebe que na verdade se trata do pé de uma criança. O que faria? Bom, isso foi o que aconteceu com o homem do vídeo de hoje. Ângelo Mondragon, um dedicado encanador, mora com sua família em uma cidade do Colorado, nos Estados Unidos, chamada Fort Collins. Mas ele nem queria chegar perto de canos entupidos e vazamentos, pois finalmente tinha chegado o tempo de suas merecidas férias. E por isso, Ângelo estava aproveitando cada segundo de seu tempo livre para passar com sua esposa e filhos. A cidade de Colorado, em que ele mora, é conhecida por ser extremamente quente, principalmente durante a época do ano em que estavam. De acordo com algumas estatísticas, a temperatura média lá, durante o verão, pode chegar a mais de 87 graus Fahrenheit ou 30 graus Celsius. E embora para muitos esse calor pudesse ser bastante incômodo, para Ângelo aquilo era uma oportunidade única. Afinal, perto de sua casa, havia um lago muito conhecido pelos seus vizinhos, que se chamava Lago Windsor. Mas desde que se mudaram para aquela cidade, Ângelo e sua família nunca tinham visitado esse lugar, embora sempre ouvissem elogios sobre a deliciosa e refrescante água de lá. Por isso, aquele dia extremamente quente era a chance perfeita para Ângelo e sua família aproveitarem um bom passeio juntos. Mal sabia ele que essa viagem com a família acabaria se tornando um filme de terror. Depois do percurso de carro de aproximadamente 25 minutos, todos tinham chegado ao famoso lago. Mas acabaram tendo uma péssima surpresa. Embora já imaginassem que outras pessoas estariam naquele local, devido ao enorme calor daquele dia, e também devido ao fato de o lago já ser um bem conhecido por todos, eles não podiam acreditar na quantidade de famílias que tiveram a mesma ideia que eles. Tanto as águas como a margem do lago estavam completamente cheias. Isso significava que eles teriam que brigar tanto por um espaço na margem para colocarem suas coisas, como também teriam que arranjar um espacinho na água para tomarem um refrescante banho. Porém, depois de ver aquela multidão no lago, todos ficaram um pouco desanimados. Mas Ângelo estava decidido a não deixar que nada atrapalhasse a viagem com a família. Por isso, ao ver aqueles rostinhos desanimados, ele disse com um tom positivo que aquilo ao menos significava que aquele lago devia ser realmente um local ótimo para ficar, pois do contrário, não teriam tantas pessoas ali. Esse ponto de vista otimista foi o suficiente para deixar todos muito alegres e animados novamente. Porém, logo toda essa animação se tornaria um grande desespero. Depois de arrumar suas coisas, eles foram direto para as águas refrescantes do lago. E quando estava com mais ou menos metade do corpo coberto de água, Ângelo acabou encontrando algo assustador. De repente, ele sentiu que algo estava tocando sua perna. Mas se você já tomou banho em algum rio ou lago, sabe que algumas pequenas plantas podem acabar se movimentando dentro da água, por causa do movimento ou algo do tipo, e acabam encostando no que está lá dentro. Por isso, Ângelo ignorou aquilo, pensando que fosse apenas uma alga. Porém, depois de alguns segundos, aquela coisa novamente tocou sua perna, só que dessa vez com mais força. Definitivamente, aquilo não era uma simples alga. Curioso, ele decidiu investigar melhor o que tinha o atingido. Usando sua perna, ele tentou levantar para fora d'água aquele objeto que o tinha tocado. E quando percebeu o que era, seu coração parou. Algo que parecia um pequeno pé surgiu para fora d'água, o que fez com que Ângelo levasse um enorme susto. Porém, quase que imediatamente, o medo foi embora, dando lugar a um senso de urgência inacreditável, que seria extremamente importante para a criança que estava se afogando em sua frente. Sem pensar duas vezes, assim que percebeu o que estava acontecendo, Ângelo pegou aquela criança nos braços e correu para a margem, enquanto gritava para todos que ligassem para a emergência. Quando colocou a criança deitada na margem do lago, ele percebeu que ela já estava roxa, e isso indicava que já estava há um bom tempo sem respirar. Para sorte daquela garotinha, Ângelo sabia fazer alguns procedimentos de emergência e conseguiu mantê-la viva até que o socorro viesse. Quando a ambulância chegou no local, imediatamente colocaram a criança no carro e a levaram para o hospital mais próximo. Ângelo e sua família, muito preocupados com o que aconteceria com aquela pequena garotinha, cancelaram sua viagem e foram todos até o hospital. Lá eles acabaram descobrindo que ela se chamava Citlali e que tinha apenas 4 aninhos. Sua mãe, Irma Hernandes, permitiu que sua filha fosse ao lago acompanhada de alguns parentes, porém decidiu ficar em casa, pois estava cansada do trabalho.
embora ficasse preocupada em deixar sua filha sair com outras pessoas, assim como qualquer mãe ficaria, ela nunca imaginou que receberia uma ligação dizendo que ela tinha se afogado no lago e tinha sido encontrada sem consciência. Claro que imediatamente, aquela preocupada mãe foi diretamente para o hospital onde Citlali tinha sido levada. Ao chegar lá, ela teve outra péssima notícia. Embora os médicos estivessem fazendo o seu melhor, a situação de sua filha era muito complicada. Devido à temperatura da água, Citlali tinha sofrido hipotermia, o que por si só já é bem perigoso. Na verdade, se não receber o tratamento adequado, a hipotermia pode até mesmo tirar a vida de alguém facilmente. Mas esse não era o único problema. Dentro dos pequenos pulmões de Citlali havia muito líquido e seu cérebro havia ficado muito tempo sem oxigênio. Entretanto, logo toda a preocupação com aquela pequena garota se tornaria um enorme alívio. Depois de algum tempo, os médicos conseguiram salvar a vida de Citlali. Alguns exames foram feitos e foi comprovado que seu pulmão e seu cérebro estavam saudáveis e ela estava respirando muito bem. Na verdade, já até tinha recuperado a consciência. Claro que Emma ficou extremamente grata a Angelo por ter salvo a vida de sua filha. Com lágrimas nos olhos, ela abraçou aquele homem e, sem conseguir falar direito, agradeceu por ele ter salvo a pessoa mais importante no universo para ela. De acordo com Angelo, quando ele viu aquele pezinho para fora d'água, era como se ele estivesse vendo um de seus próprios filhos se afogando. Por isso, ele não mediu esforços para ajudá-la, pois sabia que com certeza aquela pequena era muito importante para alguém. E como ele tinha razão! Na verdade, foi apenas por causa de sua atitude rápida e inteligente que Citlali conseguiu sobreviver àquela terrível tragédia. Mas, embora aquela criança estivesse salva, várias outras ainda corriam o risco de se afogarem naquele lago. Depois de pensar um pouco, Angelo percebeu que a maioria das crianças que estavam tomando banho lá estava sem coletes e salva-vidas. Isso é um perigo enorme. Afinal, diferentemente de uma piscina, que tem uma profundidade estabelecida, o lago pode simplesmente deixar de ser raso e se tornar extremamente profundo em apenas poucos centímetros de distância. Por isso, um leve descuido dos pais e alguma criança podia se afogar, assim como Citlali. E, infelizmente, nem todas terão a sorte de ter alguém como Angelo por perto para salvá-las. Por isso, aquele preocupado homem decidiu fazer algo para proteger todas as crianças da cidade. Junto de alguns comerciantes e moradores locais, ele está trabalhando para conseguir vários salva-vidas que ficarão disponíveis para todos que foram ao lago com sua família. Com certeza, uma atitude simples, mas que pode salvar a vida de muitos. E claro que as duas famílias envolvidas agora vão redobrar a atenção sempre que forem se banhar em alguma água fresquinha por aí. Bom, realmente ações heróicas como a de Angelo podem salvar vidas, desde que sejam feitas no modo correto. Mas nem sempre essas histórias acabam com finais felizes. Na verdade, nós fizemos um vídeo que conta como um garoto teve que se sacrificar para salvar a vida de sua mãe de algo terrível. Se quiser assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela.